Nossa coluna podcast hoje traz um tema que é extremamente gostoso de ser falado. A gente vai falar sobre vida. E antes de falar sobre vida, deixa eu cumprimentar a minha amiga Gisele. Boa noite. Tudo bem, José? Eu tô bem, e você? Também. E o nosso papo hoje vai ser muito legal, hein? Vai. Muito feminino também, né? É um tema muito legal, tem muitas questões éticas. E vamos parar de enrolação. Apresenta a nossa convidada. Doutora Bruna Lobo, ela é ginecologista, especialista em reprodução humana e mamãe, futura mamãe, né? Da Maria Luísa. Tudo tá bem? Tá no forninho. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. E vamos lá. Eu quero começar com uma curiosidade. Como Maria Luísa foi gerada? Maria Luísa deu um trabalhinho para chegar. Bom, a gente, como você falou, sou especialista em reprodução humana. E aos 35 anos resolvemos congelar óvulos para poder postergar essa maternidade. E aí congelamos e fomos viver nossa vida conjugal. E aí, aos 39, resolvemos tirar o DIU, tentar naturalmente, e não estava acontecendo. E até que a gente resolveu usar os óvulos depois de um tempo, porque já estava se aproximando dos 40 anos. E descongelamos os óvulos, acabou não dando certo por alguns pontos que eu vou contar depois para vocês. Mas aí tivemos que partir para um tratamento de fertilização in vitro, já próximo dos 40 anos. E aí, graças a Deus, deu certo. E Maria Luísa veio através do que eu acredito, do que eu vivencio todo dia. Então é prova viva que o trabalho dá certo. É isso mesmo. Bruna, existe uma frase, já que a gente entrou nessa parte do começo, que trintou, congelou. Existe essa máxima, né, no meio. Existe. O que quer dizer isso? Explica pra gente o pico de fertilização, essas coisas do universo feminino. Legal. A gente aconselha as mulheres que quiserem postergar a maternidade a congelar antes dos 35 anos. Porque a partir dos 35 anos a fertilidade cai muito da mulher. Não só em termos de quantidade de óvulo, mas também de qualidade de óvulo. Então é muito melhor, por exemplo, uma paciente de 30, de 28 anos que me dá, vamos pensar em números, 5 óvulos, do que uma de 40 que me dá 20. Porque a de menos de 30 anos tem qualidade. A de mais de 40 não tem qualidade. Então, o ideal é que a gente congele sempre antes dos 35. Se for antes dos 30, melhor ainda. Mas é muito difícil a gente convencer uma paciente muito jovem a congelar óvulo, porque ela ainda tem uma expectativa de conhecer alguém, de viver a maternidade de forma natural. Mas o ideal, quanto mais cedo, melhor. Então, por isso essa hashtag que foi muito dita, trintou, congelou. Então, o ideal é quando fizer 30 anos, já pensar sim e guardar. Às vezes, nem tanto para o primeiro filho. Às vezes, o primeiro filho vem de forma natural, mas às vezes você quer adiar um pouquinho mais o segundo filho, aí já começa a ter riscos de uma maternidade mais tardia mesmo. E a gente estava conversando ali antes de você chegar, a Bruna me falou que tem uma preocupação também, não só com a idade, mas com um pré antes desse congelamento, com as vitaminas. Uma preparação que antes, que foi meu caso, inclusive, quando a gente congelou, eu simplesmente resolvi que no mês seguinte eu ia congelar. Então, antigamente não se falava tanto da importância da suplementação, da mudança do estilo de vida, nessa qualidade ovular, nessa fertilização, dessa fecundação. Até hoje, ainda é difícil para eu convencer uma paciente de que ela precisa se preparar para o congelamento, porque a paciente está no auge da carreira, está no auge da vida, geralmente está solteira quando vai fazer o congelamento. Então, para você falar, preciso de 3 meses de você se dedicando para isso. É difícil quando ela vai congelar, é diferente quando você vai fazer uma fertilização in vitro ou quando vai engravidar naturalmente. A mulher se prepara, se dedica para aquilo. O que deveria ser feito, o que deve ser feito no congelamento também. E antigamente não era tão falado sobre isso. Na importância da suplementação, não tinha tanto trabalho provando a importância dos antioxidantes nisso. E foi o nosso caso. Então, quando eu congelei, eu estava numa clínica grande de reprodução, eu falei, mês que vem eu vou fazer. E fiz de qualquer jeito. E acabou não dando certo o congelamento. Então, hoje, é mandatório essa preparação e até contar a minha experiência para as pacientes, elas já ficam mais em alerta e acabam se preparando melhor para o congelamento.
E não importa a idade, é preciso ter um estímulo hormonal para esse... Sim, sim. Num ciclo menstrual normal, vamos falar de um ciclo gravídico normal, a mulher ovula um óvulo todo mês. A não ser nos casos de gêmeos, que ovula 2, 3, enfim, trigêmeos. Mas o mais comum é ovular um óvulo. Só que o ovário disponibiliza uma quantidade de óvulo muito maior do que um óvulo por mês. Então, isso é muito individual, depende da reserva da paciente. Então, tem paciente que vai me disponibilizar 10 folículos, por exemplo, que é a casinha do óvulo. Tem paciente que vai me disponibilizar 20, tem paciente que vai me disponibilizar 2, enfim. Então, aquela corte de folículo mensal é aquilo que eu vou estimular naquele mês. Por isso que eu preciso dos hormônios. Porque se eu não entrar com hormônio, só vai crescer um. E aí, no outro mês, vem uma nova remessa de folículo. Então, o fato de eu estimular e tirar aqueles óvulos daquele mês, não vou estar diminuindo a reserva de óvulo dessa paciente a longo prazo. Só vou estar tirando os óvulos daquele mês. No outro mês, vem uma nova remessa. Então, eu preciso usar os hormônios para estimular todos esses folículos a crescerem. E quais são os efeitos colaterais principais que as pacientes... Das medicações? Das medicações. Geralmente, retenção de líquido. Tem algumas que têm uma sensibilidade maior, pode ter dor de cabeça. Mas, geralmente, a retenção de líquido. E aí, acaba falando assim, o tratamento engorda. Não, ele retém líquido. E quando o tratamento acaba, tudo volta ao normal. O que acontece muitas vezes é que quando uma paciente que está fazendo fertilização in vitro, ela quer engravidar, óbvio. Então, ela vai fazer a primeira estimulação para tirar os óvulos e logo depois ela vai engravidar. Então, ela vai emendar o tratamento na gravidez. Então, acaba que aquela retenção se estende. Continua, Ou ela vai fazer uma fertilização in vitro, não vai dar certo, e ela vai fazer outro. Ela começa a emendar os tratamentos, então aquela retenção acaba se mantendo. Mas não é aumento de peso por gordura, não aumenta a caloria, aumenta a retenção de líquido. Quem toma pílula anticoncepcional, quanto tempo antes tem que parar para congelar os óvulos? A pílula anticoncepcional, ela é um veneno, assim. Ela foi muito importante para a gente. Então, tem mais de 60 anos que a pílula anticoncepcional foi criada. E para a gente foi maravilhoso, porque nos deu liberdade sexual. Então, nesse ponto, foi maravilhoso. Mas 60 anos depois, nós já temos todas as consequências desse uso indiscriminado da pílula. Então, hoje, as adolescentes começam a usar muito cedo e vão até querer engravidar. Então, falando de parte absortiva, por exemplo, de pílula, a pílula é responsável por uma grande parte de desbiose intestinal, por exemplo. Então, essas pacientes que usam pílula a longo prazo, elas vão ter uma dificuldade de absorção de vitaminas. Então, o parar a pílula e engravidar no outro mês pode ser até muito legal para as pacientes falar, não, eu parei a pílula no outro mês engravidei. Isso é péssimo, porque elas não têm absorção de nutrientes suficiente para engravidar. Então, o ideal é que elas parem 3 meses antes. Durante esses 3 meses antes, tanto do congelamento quanto da fertilização in vitro, se faça uma suplementação, uma complementação, essa desbiose vai ser revertida e aí sim ela fazer o tratamento. Então, pelo menos 3 meses antes. Não é o que se vê. Geralmente elas querem parar a pílula no mês, no outro mês já fazer e depois já voltar a tomar. Mas o importante é dar a informação. Então, é isso que eu falo para os pacientes. Eu dou a informação e a decisão é sua. Mas você falar que não sabia que era para ou não era para ter feito, aí não está certo. Então, o importante é a informação mesmo. E mantendo a linha do raciocínio do anticoncepcional, como cirurgião de coluna, eu me preocupo muito com os riscos, né? Os riscos de trombose, que é uma complicação muito dramática quando a gente apresenta esse quadro com o paciente. Então, o anticoncepcional aumenta também o risco de trombose, não é? E acontece muito? Acontece muito, mas é muito pouco noticiado que existe uma indústria farmacêutica por trás. Então, não é interessante para a indústria farmacêutica colocar isso na mídia. Mas tem grupos de Facebook, tem grupos de WhatsApp, tem grupos de mulheres que foram vítimas de trombose pelo uso do anticoncepcional prolongado. E elas fazem campanha forte sobre isso, pelo conhecimento. Então, na verdade, a intenção é informar que o uso de pílula anticoncepcional aumenta para todas as pacientes mais de 4 vezes o risco de desenvolver trombose. Uau. Então, é uma escolha sua. Eu, sabendo disso, eu escolho tomar ou não.
Agora, o que eu vejo muito no consultório é que a maioria não sabe. Então, todo hormônio tomado por via oral, seja para reposição hormonal ou seja para contracepção, ele vai ter um aumento em até 4 vezes o risco de trombose, pela dupla passagem hepática. Então, todo hormônio que você ingere via oral, ele passa 2 vezes pelo fígado e isso aumenta os fatores de coagulação. E o que você recomenda? Tudo menos pílula. E especialmente para essas meninas, para essas adolescentes? Então, hoje a gente tem muitos outros métodos. Então, hoje a gente tem o anel vaginal, a gente tem o adesivo, a gente tem o DIU, que para mim é o meu queridinho. Mas, claro, que tem indicações e contraindicações. Tem pacientes que vão conseguir usar e outros que não. Tem um implante hormonal. Tudo que não seja via oral tem menos efeito colateral. E os preservativos, camisinha. Os preservativos, por favor. É fundamental, porque a gente está falando de anticoncepcional, mas não está falando das doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí, correto. Então, pílula não resolve o problema de quem não resolve. Perfeito, isso mesmo. E assim, eu uso uma brincadeira que eu faço em consultório, quando eu vou prescrever algum tratamento de dor, alguma medicação para dor neuropática, o que for, alguns remédios eu tenho que avisar, esse dual, essa medicação, ela tem duplo efeito, ela é um antidepressivo, mas no tratamento aqui é de dor. E aí eu falo assim, porque o paciente vai ler a bula a maioria das vezes, e é importante ler, eu acho que o paciente tem que estar contigo na conduta, nas complicações. E aí eu brinco, você já leu bula de anticoncepcional? Então leia. De dipirona, de paracetamol, né? Remédios tão comuns. É assustador. É assustador, é isso mesmo. É isso mesmo. E falando do tratamento, o paciente está querendo fazer o congelamento. Hoje é acessível para a população? Como é que está isso? Hoje é um tratamento caro, mas muito mais acessível do que antigamente. Até pelo número de clínicas de reprodução humana que tem hoje em dia no país. Então, antes, o acesso era muito mais restrito do que hoje. Ainda é um tratamento caro. Você consegue fazer, por exemplo, o congelamento social em pacientes com câncer de mama. Então, se você tiver diagnóstico de câncer de mama, você precisa correr para fazer o congelamento, porque o tratamento é para ontem. Então, você pode chegar nas clínicas de reprodução humana, eles têm um congelamento social e fazer o congelamento. Então, nesses casos, existe. Aqui em São Paulo, a gente tem 3 lugares que faz pelo SUS, congelamento ou fertilização in vitro, os tratamentos de reprodução humana mesmo. Então, tem 3 lugares que fazem pelo SUS, mas a grande maioria ainda são clínicas privadas. Mas isso tem melhorado bastante, porque dentro das clínicas privadas também tem serviços que facilitam o acesso. Então, ainda tem muito esse tabu de não é para mim, não consigo. Mas, às vezes, é um pouquinho de falta de informação também. Então, se você for, de repente, numa clínica, e a maioria tem, são pacotes com preço melhor do que o pacote original, né? E aí, comprovando renda, consegue facilitar bastante. Dá pra fazer, então, né? ainda é um tratamento caro, mas está cada vez mais possível, está cada vez mais acessível. E qual que é a sua percepção dessas mulheres que hoje querem congelar os óvulos? São mulheres que estão solteiras ou são mulheres que estão no mercado de trabalho e querem adiar a maternidade? Geralmente são pacientes 35 mais. Parece que 35 é quando bate na porta. Bateu na minha porta. E eu trabalhava com isso. Mas com 35 parece que bate na porta o tema maternidade. E aí, no momento que essas pacientes estão solteiras, elas procuram para ter uma tranquilidade. Tranquilidade essa que não é garantida. Assim como o tratamento de fertilização não é garantido, vamos falar em 65% de máximo de chance. Mas nós temos aí 35% que não vai dar certo. Então, quando você faz o congelamento de óvulo, você tem uma segurança, mas que não é uma segurança uma real segurança. Então, o que eu falo para as pacientes? O que nós temos para fazer hoje? Estou solteira, quero ser mãe, mas não agora, porque, enfim, estou alavancando minha carreira, enfim, vários motivos. Não tenho parceiro. Não tenho parceiro. O que nós temos para fazer agora? Congelar. O congelamento, sem dúvida, é uma ótima estratégia. A grande maioria dá super certo. Tem os casos isolados que não dão certo. Mas o que nós temos para fazer agora é o congelamento. Fazer o congelamento é muito melhor do que não fazer nada. Então, comparar um congelamento que pode não dar certo com não fazer nada,
Então, não tem comparação. Então, geralmente, o que eu vejo é mais essa questão das pacientes solteiras e das pacientes que estão almejando carreira, enfim. Mas, geralmente, quem tem um parceiro, quem já é casado, enfim, a gente aconselha a congelar embrião, que já é a junção do óvulo com o espermatozoide. Porque o embrião já é um óvulo testado, eu já tenho uma segurança maior. E é uma unidade muito mais forte do que o óvulo, porque o óvulo é uma célula única. Então, quando eu congelo e descongelo, eu posso perder essa célula. O embrião não, ele tem por volta de 120 células. Então, é uma unidade muito mais forte. Então, para resistir a esse congelamento e descongelamento, e eu já tenho uma unidade formada, é só colocar dentro do útero. Então, a chance de sucesso é muito maior. Então, quando a paciente está solteira, é congelamento de óvulo mesmo. Mas quando ela tem um parceiro, mesmo que seja só para postergar a maternidade, congela embrião. E a questão ética? É assim, eu não queria entrar nisso agora, mas... quando você congela um óvulo é uma célula. Então, a legislação permite você descartar. Sim. E o embrião? Também. A gente tem 3 destinos para o embrião. Apesar da gente não ter lei jurídica da reprodução humana, a gente tem consensos que é aconselhável a seguir. Então, são consensos éticos do CFM e, na verdade, todo mundo segue. Porque se der um problema, é baseado naquilo, por não ter jurisdição, vai ser baseado naquilo que vai ter o processo. Então, todo mundo acaba seguindo esse consenso do CFM. E lá ele me dá 3 possibilidades de descarte de embrião. Descarte não, de não querer o embrião no caso de um casal. Então, o casal se separou, o que eu posso fazer com esse embrião? Eu posso descartar. E o descartar, os casais já têm um sentimento por esse embrião. É muito difícil o descarte. Mas eu costumo falar para os casais assim, ó. Na verdade, é um bolinho de célula que tem potencial de virar um bebê. Não é um bebê. Se esse bolinho de célula não grudar no útero, ele vai ser só um bolinho de célula. Tanto que quando a gente faz a análise genética desse embrião, eu tiro uma célula para ver se esse embrião é geneticamente normal. Se esse embrião for geneticamente alterado, descarta. Ele é um bolinho de célula alterado. Então, eu posso descartar, eu posso doar para pesquisa, então tem muita pesquisa sendo feita, e eu posso doar para o banco de embrião. Então, esse banco de embrião, para o casal que não pode ter filho, ele vai num banco de embrião e compra um número X de embrião. E aí não sabe, claro, a procedência. Então, eu posso doar para o banco, posso descartar, ou posso doar para pesquisa. Então, eu tenho esses 3 destinos para o embrião. Eu sou um casal, fizemos um bolinho de célula, separamos. A mãe quer fazer a implantação e o pai não. É possível? Não. O óvulo é só da paciente. O que ela quiser fazer é feito. O embrião é do casal. Eu só posso fazer qualquer coisa com esse embrião com permissão do casal. Tem um contratinho que você assina, né? Antes de formar o embrião, o casal assina. E nesse termo também tem a possibilidade de morte de um dos cônjuges, não só de separação, mas morte. Então tem tudo bem decididinho, o casal decide antes de fazer o tratamento. Se depois quiser mudar esse termo, os dois têm que sentar, ir lá, assinar para mudar o termo. Falando em ética, e essa questão de escolher sexo, como que funciona? Não é permitido. Eticamente não é permitido. Nós temos casais que fazem o tratamento com esse intuito. Isso é fato, mas eles não chegam falando isso, porque eticamente não é permitido. Por quê? No momento que você forma um embrião, você não pode escolher o que você vai colocar no sentido de eu só quero formar embrião masculino, eu só quero formar embrião feminino. Não sabe o que vem. Então, vou juntar um óvulo com o espermatozoide e vou ver no que dá. No momento que eu faço a análise genética desse embrião, aí a gente vai saber o sexo. E nesse momento eles podem escolher, porque eu tenho uma lista, ó. A gente tem embrião feminino e tem embrião masculino. Qual você quer colocar? Mas se você aí tem sim, também o melhor embrião, não tem? O melhor embrião. Mas tem casal que escolhe por sexo, mas não fazer o tratamento para escolher o sexo. Mas no momento que já está feito o tratamento, já tem os embriões formados, aí eles têm a possibilidade de escolher. Mas não pode fazer o tratamento para escolher. Entendeu? Muitas questões. Qual foi a menina mais jovem e a menina mais experiente que você fez o congelamento de óvulos? Congelamento, 28
de congelamento foi 28. Na verdade, ela ia fazer uma radioterapia, era um tumor de células claras, enfim. Ela ia fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, e a gente fez o congelamento. E a mais avançada, 44. O que não está indicado, porque a grande maioria dos óvulos são geneticamente alterados. Então, a gente coloca isso para paciente. Com 44 anos, 85% ou mais dos óvulos são alterados. E eu não tenho como analisar esse óvulo antes de congelar. Então, na verdade, eu estou tirando o óvulo e estou guardando uma célula muito provavelmente alterada. Então, não é recomendado, mas ainda assim ela quis fazer. Isso significa que provavelmente não vai dar Provavelmente certo? não vai dar um neném geneticamente normal. Um embrião geneticamente... Neném não. Um embrião geneticamente normal. Geneticamente normal. Uma mulher assim, tá bom, ela tem 45, 46, 47, você viu que o óvulo dela não é bom. A gente tem banco de óvulo no Brasil? Tem. Tem banco de óvulo, banco de sêmen e banco de embrião. Então, o que acontece para escolher, por exemplo, o embrião já formado, geralmente tem um fator masculino e um fator feminino associado, eles não conseguem ter filho e aí vão para um banco de embrião. Ou quando é fator feminino, vai para o banco de óvulo, compra. Geralmente, um lote de óvulo tem de 7 a 8 óvulos. Então, ela vai, passa por uma triagem, pega todas as características físicas, tipagem sanguínea, faz uma pesquisa dentro desse banco de óvulo para escolher a doadora mais próxima, né? Fisicamente e também tipo de sangue desse casal. E aí, fertiliza com o espermatozoide do marido. Quando é o inverso, a mesma coisa. Vai no banco de sêmen, a própria paciente entra no site, compra, seleciona as características. Hoje a gente tem 2 bancos de sêmen, basicamente. Um nacional e um internacional. O nacional, a gente tem poucas características, porque aqui no Brasil não é remunerado. Então, a gente tem poucas amostras. Então, tem tipo é cor de olho, cor de cabelo, cor da pele, altura e tipagem sanguínea. No internacional, tem tudo. Até que fotografia, você possa, é verdade isso? Tudo. Até áudio com a voz. Uau. Foto de bebê, o hobby, a religião. Tudo que você possa imaginar tem no Banco de Sêmen Internacional. Você fica, assim, chocado de tanta coisa que tem. E quem tá aqui pode comprar? Pode pela internet também. E é verdade que o óvulo feminino tem um valor 10 vezes do que o sêmen masculino. Porque, na verdade, para você retirar óvulo, tem que passar por todo esse tratamento. Estimula o ovário, vai pro... Eu acho que isso é discriminação. O homem é um pouco mais isso. simples. O homem é um pouco mais simples. Estamos à frente. O homem é mais fácil. Bruna, eu vou entrar aqui numa polêmica. Vamos ver o que você acha. Cláudia Raia. Meu Deus do céu, Seremos cancelados. Corta. Vamos lá. Aos 55 anos. Uhum. Você tem uma opinião formada sobre isso? Eu tenho uma opinião pessoal. Não sei de nada, não vi nada, ninguém falou nada. Tenho uma opinião pessoal. Acredito que tenha sido óvulo doado de banco internacional. É mesmo? Falando, independente da figura pública, mas falando números. Sim, né? sim, é. É muito difícil, não vou dizer impossível, mas é muito difícil de acontecer o que aconteceu com ela. Nessa idade. Nessa idade. Mas você diz o quê? Depois de 45, depois de 50? Porque a história que ela conta... Olha a história que ela conta. Ai, meu Deus do céu. O que ela conta é que ela estava na menopausa, começou a estimular o ovário e, de repente, ovulou. É muita flecha no lugar certo para acontecer isso. Para Deus, nada é impossível, na medicina nada é impossível, mas é muito difícil. Então, assim, analisando idade e como aconteceu, eu acredito mais em óvulo doado de banco internacional. Fez lá, né? Fez a ovorecepção lá e voltou grávida e vida que segue. Então, minha opinião pessoal, veja bem. Importante que ela tá feliz. É isso. Não, né? Nem lindo, tá tudo certo, Era tá só uma tudo bem. curiosidade. É só a minha opinião. A gente falou um pouquinho sobre o congelamento e também agora a gente podia falar um pouquinho sobre a infertilidade, né? Então, um casal, para considerar a infertilidade, ele tem que ter tentado 1 ano, 2 anos? Como é que é essa... Hoje a gente tem
um conceito um pouquinho mais limitado. Então, até 35 anos, o paciente tentou até 1 ano, já tem que procurar um profissional. E o que é tentar? É seguir tabelinha? Não necessariamente. Não existe quantas relações sexuais no mês? Não existe isso. Se você tem relação desprotegido todo mês e por 1 ano, já é conceitualmente infertilidade. A partir dos 35, 6 meses. Então, com 6 meses, a partir dos 35, já tem indicação de procurar. No meu consultório, como eu acabo vendo muitos casos surpreendentes, digamos assim, eu acabo fazendo essa investigação em todas as pacientes. Então, chegou no consultório, eu vou investigar. Estamos tentando engravidar. Eu vou fazer a preparação. No consultório, a gente tem um projeto, um programa, chama Pré-Geste. Então, na verdade, é um programa para preparação para a gestação. Então, no momento que essa paciente está se programando para a gestação, já entra com a suplementação, mudança de estilo de vida, tudo que merece importância, ajuste de sono, ciclo circadiano. Então, nesses 3 meses, já faz os exames de investigação. Atividade física, suplementação, alimentação adequada. E atividade física é para não ter dor lombar. E o sono, né? O sono, a melatonina é um grande antioxidante do nosso corpo. Então, se não tiver ajuste de sono, não vai ter benefício disso. Então, a gente faz essa preparação de 3 meses da paciente para ela engravidar. Eu faço o acompanhamento dessa paciente nesses 3 meses para avaliar se ela está ovulando durante esses 3 meses. E acabo fazendo os exames de infertilidade, mesmo que não tenha indicação. Por quê? Às vezes, essa paciente, ela está ali na sua frente. Vou esperar 1 ano ela não conseguir engravidar. Uma coisa é ela não tem nenhum médico por trás, vai tentando em casa e naquele momento que não deu certo, ela vai procurar. Mas ela está na minha frente, ela está falando, estou tentando engravidar, estou querendo tentar engravidar. Vamos ver se está tudo bem, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com ela. Então, mas conceitualmente a infertilidade até 35, 1 ano tentando, a partir de 35, 6 meses. E tem muita resistência, às vezes, do marido achar que ele é o problema, né? Sim. Muita. Impressionante. E todos iguais. Eu falo para eles, só muda de endereço, gente. Todos eles. Todos iguais. Todos iguais. Então, tem uma resistência. E a gente não pode esquecer que é 50% a mulher, 50% o homem. E divisão de infertilidade, quando a gente fala em 100% dos casos, 30%, perdão, é feminino, o problema é feminino, 30% o problema é masculino e 30% o problema é misto. O problema são os dois. Só que a gente revira a mulher do avesso para descobrir se tem alguma coisa e o homem acaba ficando. Então, a consulta de reprodução humana é do casal. O filho é do casal, é 50% de cada, a responsabilidade é do casal. Então, é muito importante que o homem faça a investigação junto com a mulher. E quando você diz que o problema pode ser dos dois, tem a ver com uma incompatibilidade? Não. Não, é problema dele e problema dela. Problema dela. Mas antigamente até tinha. E existe essa incompatibilidade? Antigamente tinha. Hoje em dia não tem. Hoje em dia tinha um exame que avaliava a incompatibilidade do óvulo com o espermatozoide, mas acabou caindo por terra. Hoje em dia não tem mais isso. Então, hoje em dia, os fatores se somam. Ela tem um probleminha, sei lá, infertilidade por endometriose, e ele tem uma baixa contagem de espermatozoide. E isso dá o fator misto, que é dos dois. E os 10% que sobra, a gente não consegue diagnosticar. Não é que não tenha causa, é que nós temos uma limitação como médicos. Então, na verdade, é igualzinho, né? Então, dá 50-50. Então, os dois precisam ser investigados, sempre. E falando no envelhecimento do casal, existe a máxima que o homem pode ser um pai a qualquer idade. Uhum. Sabe que isso também já não é tão verdade, mas existe um monte de doenças hoje associadas ao pai, né? Ao pai, sim. Por que tem essa história e é real? A cada 72 dias, o homem produz uma nova remessa de espermatozoide. É diferente da gente. Nós nascemos em torno de 2 milhões de óvulos de folículos antrais no ovário. Quando a gente começa a menstruar, lá com 11, 12 anos, nós só temos 400 mil. Então, nesse período, até a gente começar a menstruar, os óvulos já estão sendo gastos e já estão envelhecendo. Quando a gente começa a menstruar lá com 11, 12 anos, esses óvulos continuam sendo gastos e continuam envelhecendo, independente do que a gente faça. Vou usar pílula contínua para não menstruar. Vai continuar sendo gasto.
vou usar a injeção que eu não menstruo. Vai continuar sendo gasto. Você só não vai liberar, só não vai ovular. Os óvulos vão continuar sendo gastos. Com o homem é diferente. A cada 72 dias ele faz uma nova produção de espermatozoide. Então, quando a gente pega um espermograma de um paciente alterado e a gente faz um tratamento de 3 meses, 3 meses depois vem uma nova remessa diretamente impactada por aquele tratamento. A mulher não é assim. A mulher, antioxidante, estilo de vida, tudo que a gente faça é para tentar melhorar a qualidade de ovulação. Mas aquele óvulo tem 30, 40 anos. É o tempo, né? E é o tempo. E aí o homem já é um pouco diferente disso. Então, por isso que falam, o homem pode engravidar até. É verdade. Mas hoje, pela incidência agrotóxico, poluição, aí já começa a ser radiação, celular no bolso, começa a ser afetado mesmo que venha uma nova remessa. Então, por isso que tá tendo, mas eles estão produzindo novos. E por isso que hoje existe um limite para doação, né? A mulher pode doar óvulo até depende da clínica, mas geralmente até 30, 28 eles aceitam, mas isso é determinado pela clínica. Isso não tem um consenso definido. E o homem pode ser doador até? Até 45, 50 aceita. 50? Eles avaliam muito. É diferente. Eles avaliam muito o estilo de vida do homem. Eles fazem uma análise do que... se ele fuma, se ele bebe, se ele usa droga. Então, essa triagem é feita nesse sentido, para o homem. Para a mulher, não. Para a mulher, a idade é taxativa. Geralmente, 30 anos já corta. E falando a gente comentou sobre a escolha do sexo. É verdade que se a mulher tiver uma menstruação regularzinha e ela ter relação sexual próximo do ciclo dela, é capaz ela influenciar nesse sexo da criança? E se sim, como que funciona essa regra? Para quem está em casa e... Assim. Quer testar? Não é que seja ou não seja. Na verdade, o espermatozoide, ele tem um peso molecular. Então, o espermatozoide feminino, ele é mais pesado do que o espermatozoide masculino. Feminino e masculino, assim, existe o espermatozoide X, que vai gerar uma menina, e existe o espermatozoide Y, que vai gerar um menino. O Y é mais rápido, ele é mais leve. Então, ele corre mais rápido. O X, que vai gerar uma menina, ele é mais pesado, então ele corre mais devagar. Então, por isso que falam, dependendo do momento que você tiver relação, vai ter uma menina ou vai ter um menino. Mas isso não vale em muitas vezes. Por quê? Porque você não sabe quando você ovulou. Você não sabe quando que esse espermatozoide entrou. Não necessariamente o espermatozoide que chegou primeiro entrou. Às vezes ele não entrou, às vezes ele ficou ali. Às vezes o homem é mais rápido, mais bobão. Mais bobão, exato. Então, não é uma regra, isso não vale. Às vezes acontece, muitas vezes por sorte, mas... Mas não tem validação científica esse método. Zero. Perfeito. Zero. E barriga de aluguel no nosso país, doutora Bruna? Permitido. Assim como a doação de sêmen, que não pode ser remunerado, então a barriga também. Então, a gente chama de barriga solidária aqui. Nos Estados Unidos, Ucrânia, você paga por isso. Tem empresas que só fazem isso. E tem mulheres que vivem para isso. E elas ganham muito dinheiro com isso. Então, assim, tem mulheres que saem de uma gravidez, dá aquele período de pós-parto e elas vão ter outro. Lá fora, né? Estados Unidos, Ucrânia, onde é permitido. Aqui não é permitido. Aqui tem que ser parente de até 4º grau ou alguém que se solidariza com a situação do casal, enfim. E aí faz um termo pelo CRM, tem um contrato, e aí você se responsabiliza por gerar, enfim. Quando essa criança nasce no hospital, ela nasce e já vai para a mãe do coração. Para receptiva, no caso. Porque, na verdade, geralmente o óvulo é da mãe. É da mãe. Então, para a mãe verdadeira. Perfeito. Para a mãe biológica, digamos assim. Então, já vai. Então, já nasce, já vai e já é registrado em nome dos pais biológicos. E essa barriga solidária não tem nem contato com a criança. Não amamenta, nada disso. Então, tem algumas regrinhas, mas é permitido até parente de 4º grau ou algum conhecido que aceita. E parece que essa barriga de aluguel ela já tem que ter um filho, né? Já tem que ter um filho. Tem algumas regrinhas, tem. Por quê? Tem que ter, porque já tem que ter passado pela gestação e não correr o risco da parte emocional de querer ficar.
Não, tem toda uma análise, você passa com o psicólogo, a barriga e os pais biológicos, tem toda Eu acho que umas seja regras. tão simples isso, né? Não é tão simples, não. Você já teve contato com esse... A gente fazia muito na clínica, mas a gente parou de fazer ovo-doação, então esse elo acabou parando. Mas, por exemplo, agora que teve a guerra da Ucrânia, a gente teve uma barriga que ficou presa lá. Não conseguiu vir para o Brasil. E aí ela teve neném lá. Então, tem essas burocracias. Mas ela era uma brasileira? Não, ucraniana? ela era ucraniana que estava gerando o bebê de uma brasileira. Uau. Sim. E aí, os pais não conseguiram ir para lá, ela não conseguiu ir para cá. E aí? Acabou tendo lá, os pais ficaram aqui, ninguém entrava no país. Mas depois veio com o bebê? Depois veio com o bebê. Tá. Mas tem uns casos, assim, desafiadores. Mas já tivemos, sim. E tem alguns casos que são mais simples, principalmente quando é parente de primeiro, segundo grau, irmã, prima. É bem tranquilo, não precisa nem de autorização do CRM. Chega na clínica e resolve tudo na clínica. É mais quando não é parente mesmo, que aí precisa da autorização do CRM. Parece que tem uma cantora que também está numa uma polêmica dessa, né? Que é... Brasileira? Brasileira. É uma que canta funk do Rio de Janeiro. Verdade. Quem é? Olha, eu tô por fora. Não, eu vou ficar falando aqui, eu vou ser cancelado. Já falamos da Cláudia Raia. E parece que são duas mulheres, uma vai gerar o tá bom, a Ludmilla, tá bom, eu falo. Exato. Não tem problema. Eu não conheço. Não, a Ludmilla e a Bruna, tem alguma história assim, não tem dela? Tem, mas elas, na verdade, um óvulo é de uma e a outra vai gerar. Isso geralmente acontece. Mas o material masculino parece que é... É sêmen de doador. Até onde eu sabia. É, o que eu vi numa aula de ética, e talvez parece que é o irmão de uma delas. Eu não tô sabendo essa parte. Não, o irmão... O irmão daqui não é, né? Não exato. O cunhado. Seria o cunhado. Eticamente, pelo consenso, não pode isso. Não pode. Não, mas então, parece que eles iam permitido. fazer isso fora do país. Tá bom. Lá fora... Mas outras regras, mas aqui não pode, porque o sêmen, tanto o sêmen quanto o óvulo, precisa ser anônimo. E no caso de fertilização in vitro em casal homoafetivo, eu posso colocar o óvulo de uma, formar um embrião com sêmen de doador anônimo na barriga da outra. Isso é permitido, isso é feito muito comumente. Mas o sêmen de conhecido não pode. Nossa, mas... E olha como o negócio vai ficar doido. Isso aí vai ficar Eu vi outro dia um artigo falando sobre transplante de útero. Ainda é um sonho. Mas é uma coisa no fim do horizonte. E seria possível transplantar um útero num homem? Boa pergunta. Acho muito difícil, porque tem toda a vascularização ali, acho muito difícil. Mas, não duvido mais. Olha onde a medicina está chegando. Não, já tem, agora com a inteligência artificial, útero externo. É uma incubadora que coloca o embrião, ele gera... Enfim, tem várias coisas acontecendo por aí, mas provavelmente a gente não vai ver. Eu acho até melhor, não sei. Eu também prefiro não participar disso. Eu também acho. Sabe uma... Pode ir? Não, vai lá. É que eu queria falar um pouquinho de climatério. Vamos. Você quer perguntar alguma coisa? De forma alguma. 40 mais, né, doutora Bruna? Só lembrando que isso é um podcast, não um consultório. Não é pra mim. São umas amigas. Uma amiga minha. Umas amigas. Quando é o momento de procurar uma ginecologista para pensar em, não sei, em reposição hormonal? Legal. É importante a gente diferenciar climatério de menopausa. Climatério é o período que antecede a menopausa. Quando a gente começa a ter oscilação hormonal, e algumas vezes nem tem repercussão, não tem sintoma. A menopausa é quando a menstruação para. Então, conceitualmente, a menopausa é dita como 1 ano sem menstruar. Então, ficou 1 ano sem menstruar, estou na menopausa. Antes disso, não é menopausa. Mesmo que oscile, fique 2, 3 meses sem menstruar, menstruo, não é menopausa, é climatério. Ok. Vamos ao climatério. A partir de 40 anos, conceitualmente, eu posso entrar na menopausa. E não é dita menopausa precoce. Então, a partir dos 40 anos, eu posso ter a menopausa, mas não é o comum. O comum, a média da brasileira, é em torno de 52 anos entrar na menopausa. Mas se for antes disso, não é conceitualmente precoce. É uma menopausa. Ok.
O ideal é que a partir dos 40 anos você faça avaliações hormonais, mesmo que não tenha sintomas. Todo ano faça uma avaliação hormonal para ver se está tudo bem. Geralmente o que começa a cair por primeiro é a testosterona. Então, não só pela parte metabólica, mas pela parte de produção mesmo. Então, começa a diminuir produção de testosterona, começa a diminuir ganho de massa muscular, começa a diminuir fatores que a gente já tem tão pouca testosterona. Então, se a gente começa a diminuir os fatores que geram a testosterona, começa a complicar, mas é o que geralmente acontece. Então, quando você faz uma análise hormonal todo ano, você tem a possibilidade de pegar aquela mulher na primeira queda hormonal. E aquela primeira alteração hormonal já é sinal de climatério, já tem indicação de entrar com reposição hormonal. Seja a reposição hormonal de um hormônio específico, no caso a testosterona que eu estou falando, ou seja de estradiol, progesterona, que são hormônios sexuais femininos que vão a zero depois que entra na menopausa. Mas o ideal é que a gente sempre comece a reposição hormonal antes de entrar na menopausa efetivamente. Então, esse período de climatério é fundamental que a gente já comece a repor para não ter as consequências da falta do hormônio lá na frente. As piores consequências, As piores consequências, sim. E perda de massa muscular é muito frequente, né? Muito. Aí entra num assunto que me interessa muito. É a minha paciente de meia idade que começa a ter dor lombar, principalmente porque não faz atividade física, então não mantém uma musculatura ativa e começa a fazer uma lipossubstituição. Então o que era músculo começa a ganhar gordura. Então, aí começa a sobrecarregar. Então, é muito importante. Eu sempre faço esse questionamento. Como é que está o seu acompanhamento? O que você está sentindo? E aí, um outro assunto dentro dessa abordagem ginecológica que muito me interessa também é sobre endometriose. Paciente que chega para mim e fala, doutor, eu tenho dor lombar uma vez por mês. Geralmente, próximo do meu ciclo. É um fator de interrogação? É um fator indicativo de investigação. Então, o que é endometriose, doutor? A endometriose, vamos lá. Imagina um útero. A parte de dentro do útero é o endométrio. Esse endométrio, ele descama todo mês, que é a menstruação. Então, a menstruação nada mais é do que o descamar do endométrio, que é a parte interna do útero. Esse endométrio, além de sair via vaginal, como menstruação, ele tem um refluxo pelas trompas e cai dentro da barriga. Isso acontece com todo mundo. Um pouquinho da menstruação, vamos falar de forma leiga, um pouquinho da menstruação cai dentro da barriga também. A maioria sai via vaginal e um pouquinho cai na barriga. Quem não tem endometriose, tem um sistema fagocitário super bom, então vai lá e faz uma varredura desses pontos de endométrio que estão ali na cavidade pélvica. Então vai lá e limpa tudo, tá bom. Quem tem endometriose tem uma dificuldade de fazer essa limpeza. Então, os focos de endométrio caindo na pelve vão grudando e podem grudar na bexiga, no intestino, na coluna. Até na cicatriz de cesárea a gente tem alguns achados. A gente já encontrou focos de endometriose no diafragma, que é o músculo embaixo do pulmão, no fígado. Então, assim, vai caindo mesmo. E isso acontece todo mês, porque a gente menstrua todo mês, e todo mês cai um foco de endométrio lá. Essas pacientes com endometriose, elas têm dor cíclica, que é isso que você estava falando. Então, elas, quando vão menstruar, além da cólica menstrual comum, né, que é mais aqui embaixo do ventre, que é uma cólica mais conhecida, localizada, elas têm também a cólica relacionada aonde está o foco de endometriose. O útero é preso na região lombar. Então, quando ele contrai e dá essa cólica da endometriose, por conta da inflamação que causa ali, repuxa a região lombar. Olha. Então, elas relatam a cólica e a dor lombar só no período menstrual. E muitas vezes são pacientes, por exemplo, se a paciente não menstrua. Tem um implante, tem um DIU, mas ela continua tendo um ciclo menstrual. Ela sabe exatamente o período que ela iria menstruar, que é quando dá a dor. Eu tô com dor lombar, eu iria menstruar agora. Então, é bem característico de paciente com endometriose essa dor cíclica mensal. E quem, na maioria das vezes, uma porcentagem grande, faz diagnóstico? O cirurgião de coluna. Que abre essa interrogação. Olha, Escuta, precisamos pensar fora da caixa, da casinha, né? Sim.
Porque lombalgia não é um diagnóstico, é um sintoma. Perfeito. Então a gente tem que abrir o leque para tentar descobrir o que está além da coluna vem, né? Que causa essa dor. E qual que é o melhor exame para avaliar a endometriose? Sempre com preparo intestinal. A primeira coisa é fazer um preparo intestinal nessa paciente para tirar todo o resíduo intestinal que essa paciente pode ter para não atrapalhar o diagnóstico. A gente pode fazer o diagnóstico por ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou por ressonância. O ideal é que se faça o ultrassom, porque o ultrassom é um exame dinâmico. Então, o médico que está fazendo, ele vai mexendo a mão e olhando o vídeo e entendendo aquela estrutura. A ressonância é estático. Por mais que tenha os cortes, então são fotos estáticas. Então, só se forem focos mais importantes que a ressonância vai ver. A ultrassom, não. O ultrassom consegue ver os focos menores, desde que seja um profissional capacitado. Eu tinha uma impressão que talvez também a videolaparoscopia era A videolaparoscopia é o diagnóstico definitivo, porque você olha e vê o foco. Você pode fazer a vídeo sem ter certeza. Pode, isso mas aí é muito invasivo. Exato. A gente não indica a vídeo em paciente que tem sintoma só para fazer diagnóstico. A gente já indica a vídeo para resolver. A vídeo é uma cirurgia por câmera. Imagina você fazer uma cirurgia para dar um diagnóstico. Sim. Então, é muito complicado. Geralmente, a gente indica vídeo quando já tem um diagnóstico ou uma suspeita forte. Às vezes, no exame de imagem não aparece, no ultrassom, na ressonância não aparece, mas quando você vai fazer a vídeo, você consegue ver. E a endometriose, ela pode começar com qual idade? No momento que ela começa a menstruar. Perfeito. Então, lá no começo. E é muito comum as pacientes adolescentes terem cólica, terem um fluxo bagunçadinho, que é, na verdade, uma fase de adaptação. Só que elas acabam entrando com a pílula. E aí a pílula anticoncepcional esconde, e aí essa paciente vai menstruar a vida toda, bagunça, ela vai alimentar a endometriose a vida toda, e quando ela quiser engravidar lá na frente, aí vai ter problema. Eu estou recebendo aqui umas mensagens também de amigos, querendo saber uma coisa que eu não conheço muito bem, que é TPM. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Dá para dar uma palhinha? Eu não sei muito bem. A TPM... acredito que ninguém conheça. Eu muito bem. Bom, a TPM, que é a tensão pré-menstrual, ela é um fato. Então, ela acontece por oscilação hormonal. Então, num ciclo menstrual normal, a gente tem oscilações hormonais. E quando vai menstruar, tem uma queda hormonal abrupta. Então, assim como, dependendo do momento do ciclo, menstrual, ovulatório, pré-menstrual, cada fase do ciclo vai ter um sintoma. Então, depois que ela menstrua, ela está maravilhosa, ela vai para a academia, está super disposta, fase ovulatória, ela está com o libido lá em cima, pré-menstrual, está irritada, está chorosa. Então, isso acontece. E é ciclicamente, todo mês isso vai acontecer. Só que tem paciente que tem mais sensibilidade e menos sensibilidade a essa queda hormonal. E essa queda hormonal, ela acontece em todo mundo. Só que tem pacientes que têm, por exemplo, um estilo de vida mais saudável. O exercício físico, por liberação de endorfina, melhora muito a TPM. Então, eu falo para as pacientes, TPM, mesmo que você esteja na fase da TPM, mantenha o exercício físico, porque a vontade é de não fazer nada. Pode ser até o boxe em casa. O boxe em casa funciona bastante. Mesmo que você não queira, e geralmente não quer, geralmente você está com cólica, está mais sonolenta, está preguiçosinho, força. Mas diminui um pouquinho, né, a intensidade. Diminui. Vai no seu ritmo, só que vai. Também não é aconselhável na fase de TPM comer alimentos gordurosos, que é o que geralmente a gente quer. Né? Então, que é chocolate, que é tudo que a gente sabe que não pode dar um acalento no coração. Dá. Não, realmente isso atrapalha muito. E aí piora. Porque, na verdade, você faz um pico de endorfina, de serotonina e cai de novo. Aí você quer mais um pouco. E aí vira um ciclo vicioso até que você menstrua e tudo passa. Então, você entra numa bolha de ciclo TPM. Mas acontece. Tem maneiras de melhorar isso com suplemento. Então, não precisa... A gente tem tratamentos receitados mesmo com antidepressivo para TPM, mas muitas vezes a gente consegue controlar de outras maneiras, não precisando passar para a parte nesse ponto, né? de medicamento controlado. Mas é importante, nessa fase pré-menstrual,
mudar a medicação. Nessa fase pré-menstrual, o que eu vou usar? Eu vou usar mais zinco, vou usar mais selênio. Então, você vai mexendo na suplementação para aquela fase, para abrandar mesmo os sintomas. E ter um companheiro parceiro, né? Que aguente firme. Essencial. Que ajude na produção de endorfina. Também. Isso mesmo, é isso aí. Eu acho que a gente falou bastante, mas a gente não deu informações públicas. Primeiro, quem quer ser doador? Aonde tem que ir? Consultório privado? Existe telefone? Como funciona? Tem. A gente é doador de sêmen, né? Sêmen e tem a de óvulo. Procid. A Procid é o Banco Nacional. Então, você entra na internet mesmo. PROSEED, Procid. É o nosso banco nacional. Então, quem quer doar sêmen, vai na Procid. Os de óvulo, você vai numa clínica de reprodução humana. A grande maioria das clínicas de reprodução humana, acho que tem laboratório. Então, a gente usa o laboratório da Huntington, por exemplo. Então, você chega na Huntington e fala, quero ser doadora. Você vai para o setor de doação, vai passar por uma triagem, vai fazer todos os exames sorológicos. Então, tem uma triagem bem séria. E você vai passar pela triagem, topando, você entra. E aí, você fica à disposição quando tiver uma paciente que quer. Ou se você já quiser doar, quero doar e já quero deixar lá e não quero mais fazer isso. Também tem essa possibilidade. Ou você espera ser contactada quando tiver uma receptora com as suas características. E é bom deixar claro que não tem remuneração. Não tem remuneração. É um ato... É um ato voluntário. Pró-vida, né? Tem uma remuneração, na verdade não é uma remuneração, a gente não chama de remuneração, na verdade é uma ajuda de custo para essa paciente se deslocar, para essa paciente tomar as medicações, enfim. Então é uma ajuda de custo, não é uma remuneração porque não é permitido no Brasil. Assim como a doação de sêmen também não é remunerada. Para vocês não tem ajuda de custo. Só vai. Doutora Bruna, quem tá em casa e quer passar com a doutora Bruna, que provou pra gente que dá certo. Dá certo. Garanto. Como que a gente consegue acessar? Tem meu consultório do E-Clínica São Paulo, onde eu atendo todas as pacientes de gineco e reprodução humana. Eu trabalho na clínica da doutora Daniela Castellotti, que é uma super médica, sou fã de carteirinha dela. E foi ela que colocou nossa Maria Luísa aqui. Ela fez todo o tratamento. E a gente usa o laboratório da Huntington. A Huntington foi um dos primeiros laboratórios do Brasil e é o maior do Brasil. Tem a melhor tecnologia e o laboratório no tratamento de reprodução humana é peça fundamental. O médico pode ser maravilhoso, o paciente maravilhoso, as medicações maravilhosas. Se você não tiver um laboratório de confiança, vai tudo por lago abaixo. Então, a Huntington é o laboratório que a gente usa. Então, se quiser, tem o meu Instagram, @DRA, doutora Bruna Lobusan. Quem quiser me seguir, fica à vontade, tem muita informação lá. Se tiver dúvida, pode mandar pergunta? Opa, pode mandar pergunta. Sim. Uma última pergunta que chegou para mim. Implantação de embriões. No Brasil, é permitido quantos embriões implantados? Depende da idade. Então, se for paciente até 37 anos, a gente pode colocar até 2 embriões. Se for a partir de 37, a gente pode colocar até 3, mas a gente não coloca mais de 2 embriões. Só em casos muito extremos, porque hoje a tecnologia é muito boa. Então, o maquinário, a tecnologia, a equipe de embriologia é muito boa. Então, a chance da gente ter um trigemelar é muito grande. Então, a gente só coloca mesmo se a chance desses embriões for muito pequena de implantação. Então, se tiver uma alta chance de implantação, até 2 embriões. Mas, por lei, por consenso, 37 anos até 2, mais de 37, 3. Aprendi muito. Né? Também. Eu acho que a gente pode continuar esse papo num segundo momento, onde a gente podia tentar trazer algumas imagens também. Legal, de como legal. é a manipulação, Legal, a da fertilização. Então, eu acho que é uma coisa que está no imaginário da população. Eu separo. Daquele filme, como que era, do bebê... Olha só quem tá falando. Sim, que tinha sim, a corrida. sim, eu acho que esse... A corrida dos espermatozoides. Exato. Então, eu acho que essa é a imagem. Ah, legal, tá bom. Eu acho que a conversa foi muito legal. Uma pergunta que eu sempre faço pro convidado é o que você enxerga de futuro dentro da sua especialidade? Sem dúvida nenhuma, a formação de óvulo, que é o grande desafio da nossa especialidade. Como a gente faz para criar novos óvulos? Então, hoje eu tive até a visita no consultório de uma representante
desses congelamentos de cordão umbilical, de célula-tronco, sabe? E a gente conversou bastante sobre isso. E é o grande ponto, porque o fator masculino a gente dribla, geralmente a gente dribla bem, o fator tubar, o fator uterino, a gente consegue driblar, mas o óvulo, quando acaba, não tem o que seja feito. Ou quando acaba, ou quando não tem qualidade. Então, o grande ponto de sucesso do tratamento de reprodução assistida é a idade do óvulo. Se a gente tiver qualidade desse óvulo por conta da idade, o resto a gente vai manejando e a gente dá um jeito. Mas se a gente não tiver ou o número de óvulo, né, ou a qualidade do óvulo, não tem nada que seja feito. Talvez o futuro baratiano, talvez o tratamento é uma coleta mais precoce. Se isso virar uma rotina, um sonho, virar uma rotina. Um mundo ideal, né? Um sonho. Assim como com 25 anos, como com 40 é fazer a mamografia, com 25 você vai congelar óvulo e vai deixar guardado. Aí, muito provavelmente, a gente vai exterminar a infertilidade, porque hoje é uma epidemia de infertilidade. E é um problema que só é pensado quando chega, né? Sem só planejamento. É pensado quando chega. É isso mesmo, exatamente. Exato. Alguma coisa que a gente faltou comentar, que você queria muito passar pra gente? Algum detalhe? Você falou, puxa, aquela pergunta... A pergunta que dá um corte sensacional. Dá cola aí, amor. A parte religiosa, boa, a parte religiosa. Que as pacientes não querem fazer boa. Vou falar diretamente para aquela paciente. Nosso diretor está falando aqui, parte religiosa. Uma cola. O que tem a ver a religião com a parte de... A religião ainda é um tabu na reprodução humana. Então, tenho muitas pacientes que deixam de fazer tratamento pela questão religiosa. Eu sou católica e dentro da igreja mesmo, a gente tem muitos padres, até pela própria igreja, né? A gente tem muitos padres que são contra e acabam colocando a reprodução humana não como uma estratégia, mas sim como se Deus não quer, não é para fazer. Tem que acontecer. Obrigada. E o que eu penso sobre isso? Se Deus não quer, o tratamento não vai dar certo. Eu também. Deus é isso. Medicina é isso. Para ser usada. Eu entendo assim. Eu tô com câncer. É porque Deus quis, então eu não vou tratar? A infertilidade é uma doença. Então, se ela vem, você vai tratar. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu costumo falar que os 65% de sucesso é nosso e os 35% quem decide é Deus. Sim. A gente faz a nossa parte, mas no final quem decide é Ele. Então, quando você fala de religião, você não vê uma oportunidade daquela família conseguir ter um neném, conseguir crescer, não ser de Deus, eu acho muito cruel. Então, mesmo sendo católica, mas eu não consigo entender e concordar com isso, porque eu sinto Deus todos os dias no meu trabalho, sabe? Então, eu acho muito... E o filho, eu falo porque eu tenho um em casa, é o sentido da vida. Não é? E aí, a maneira que você chegou ali... sei lá. Não, e é isso. Se Deus não quer, não acontece. Não acontece. Não acontece. fato. E se Ele quer, acontece Sim. natural, com Exato. reprodução. A gente vai dando um jeito. Sensacional. Obrigado pela sua presença. Imagina, Obrigado por ter trazido a nossa convite. Malu aí. E aqui, dá uma voltinha. Fruto do trabalho. Isso é a prova viva, né? Medicina baseada na minha evidência. Passa de novo pra gente seu Instagram. É DRA Bruna Lobo San. E Sandy. SAN, de Santos. Tá. Bruna Lobo San. DRA Bruna Lobo San. E aí? Adorei. É assim, você sabe que terminando aqui eu vou conversar mais com ela. Eu vi que aquela pergunta da amiga não foi um consultório. Bruna, obrigado. Obrigado mesmo. Eu que E a agradeço gente o fica convite. combinado. Vou dar um descanso. A Malu nascendo, a gente vai separar alguns vídeos e a gente vai fazer um segundo papo mostrando desde do espermograma que você falou, do teste masculino e a fertilização. Legal, perfeito. Tá combinado? Combinadíssimo. Perfeito. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço. Gi, Valeu. obrigado. Foi um papo muito legal. E vamos para a próxima? Bora. Bora. Nossa coluna podcast teve o prazer de falar sobre vida. E olha como a medicina é uma coisa muito legal. A gente consegue fazer correlações de especialidades diferentes. Então, assim, a tecla
de investigar endometriose, investigar infertilidade, é importante. Então, se você está em casa, ficou com dúvida, a doutora Bruna se colocou à disposição para responder. E se esse tema é interessante, compartilha com as pessoas que estão próximo de vocês, que esse assunto tem que ser perpetuado como qualidade de ensinamento público, né? Sim. Nossa coluna podcast se despede de todo mundo e bora para a próxima. Obrigado, Gi. Não quebra nada. Até a próxima, gente.